Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre números racionais. Nas aulas anteriores nós finalizamos o estudo de monômios e polinômios e agora nós vamos revisar o que nós vimos aí anteriormente até chegarmos aí na aula última que nós tivemos, tá bom? Então, o que nós vimos anteriormente? Monômios. Nós estudamos o grau de um monômio, que é o quê? A soma de todos os expoentes das letras desse monômio. Um monômio é uma expressão em que você multiplica número por letra, certo? E a soma dos expoentes dessas letras me dá o grau do monômio. Nós falamos também do coeficiente da parte literal. O coeficiente é um númerozinho do monômio e a parte literal são as letras e os seus expoentes. Além disso, nós falamos de monômios semelhantes, que é quando os monômios têm a mesma parte literal, as mesmas letras e o mesmo expoente. E nós falamos das 4 operações em relação aos monômios. A adição e a subtração, em que você só tem que juntar os termos semelhantes. A multiplicação de monômios, em que você tem que multiplicar os coeficientes, somar os expoentes das letras iguais e repetir as letras diferentes. E a divisão de monômios, em que você reverte o processo da multiplicação. Divide os coeficientes, subtrai os expoentes das letras iguais. E se a letrinha diferente estiver no dividendo, ou seja, no primeiro monômio da divisão, você repete. Se a letra diferente estiver no divisor, ou seja, no segundo monômio da divisão, aí você coloca como denominador. Nesse caso, você não tem mais um monômio, como resultado você tem uma fração algébrica, tá bom? Aí, nós vimos também polinômios, certo? Polinômios são expressões com um ou mais termos algébricos ou um ou mais monômios, tá? Um monômio é um polinômio com um termo, um binômio é um polinômio com 2 termos, um trinômio é um polinômio com 3 termos, e daí para 4 termos em diante você chama apenas de polinômio. Nós vimos o grau do polinômio, que é o seguinte: você olha para todos os monômios que formam o polinômio. Qual tem o maior grau? É esse que vai ser o grau do polinômio. Falamos de polinômio reduzido, que é quando esse polinômio não tem termos semelhantes. E nós falamos das operações com polinômios. Adição e subtração, reduzir os termos semelhantes. Multiplicação por monômio ou por polinômio, você multiplica cada termo por todos os termos do polinômio. E divisão, você divide todos os termos do polinômio pelo monômio divisor. Tá bom? Hoje nós vamos revisar o conjunto dos números racionais. Mas para a gente falar de números racionais, nós precisamos voltar lá no começo. Nós temos os números naturais, que são os números que são utilizados para contar os objetos na natureza, aqueles números que nós usamos desde sempre, os primeiros números com que a gente tem contato na vida, começa no 0 e vai até o infinito, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá bom? É importante você saber que os números racionais, eles são números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Mas não basta você escrever na forma de fração. Basicamente, você tem o seguinte: fração A sobre B, em que o A é um número e o B é um outro número. O A pode ser qualquer número inteiro, e nós já vamos falar dele. O B pode ser qualquer número inteiro não nulo, ou seja, qualquer número diferente de 0. Tá bom? Então, aqui, os números naturais, eles são racionais? Sim, porque eles podem ser escritos como frações. Então, eu coloquei aqui, 15 terços. 15 terços é uma fração. E essa fração representa qual número? Representa o número 5. A propósito, esse tipo de fração se chama fração aparente. Por quê? Porque eu tenho uma fração, mas, na verdade, olhando para o numerador e para o denominador, você tem uma divisão exata. 15 sobre 3 é 5. 21 sobre 7 é 3. Então, você tem os números naturais representados por frações. E os números inteiros, que eu já citei agora há pouco? São todos os números naturais, mas agora com nominhos especiais, o 0 e os números positivos. E, além deles, você tem os números negativos. Tá? Então, os números inteiros estão aqui. Por que eu usei essa expressão módulo natural? Porque agora, depois que você já estudou números racionais, se eu te pergunto assim, todo número negativo é inteiro? Isso é falso. Por que isso é falso?
Porque se um número for uma fração negativa, ele é racional, mas ele não é inteiro. Então, não posso dizer que todo número negativo é inteiro. Só os que têm módulo natural. Ou seja, a distância do número até o zero seja um número natural. Tá? Então, tá aqui os números inteiros e aqui tem um exemplo de um número inteiro escrito como uma fração. Menos 18 nonos é igual a menos 2. Aí nós temos, além dos números naturais e dos números inteiros, outros números que também são racionais. As frações irredutíveis, são as frações que foram simplificadas ao máximo, que não dá para simplificar mais. Então, tem aqui como exemplo o 2/5 e o menos 3/2. Os decimais exatos. O que são decimais exatos? Eles têm um número finito de casas decimais. Dá para contar facilmente o número de casas decimais. Certo? Então, aqui, 0,5 ou 5 décimos. E menos 1,003, ou então, menos 1 inteiro e 3 milésimos. Tá? São dois exemplos de decimais exatos. Também são números racionais. E as dízimas periódicas? O que é uma dízima periódica? A dízima periódica ele é um decimal infinito, ou seja, ele tem infinitas casas depois da vírgula. Além disso, essas casas se repetem de maneira ordenada. Então, depois de um certo tempo, você começa a repetir um número. Aí você tem uma dízima periódica. Certo? Então, eu coloquei aqui para você alguns exemplos. Por que a dízima periódica ele é um número racional? Porque existem processos matemáticos que me permitem transformar essa dízima periódica numa fração que eu chamo de fração geratriz. Assim como, óbvio, algumas divisões vão gerar essa dízima periódica, o contrário também é verdadeiro. A dízima periódica eu posso voltar para a fração, eu posso voltar para a divisão que gerou essa dízima. Tá? Então, tem aqui alguns exemplos para você. 2,33333, 1,2727. Quem que é o período aqui na letra A? O 3. É o 3 que está repetindo. Quem que é o período aqui na B? O 27. É o 27 que está repetindo. Na C, eu tenho uma dízima periódica diferente. Porque antes de começar a repetição, eu tenho um número depois da vírgula. Então, eu tenho 5 e depois começa a repetição do 6. Chama essa dízima periódica de dízima periódica composta. Tem um número aqui se metendo no meio. Tá? E esse traço aqui significa o que, esse traço em cima do 8? Significa que o 8 é o período, é o 8 que está repetindo. Então, poderia fazer 2,3 com uma barra em cima. Poderia fazer 1,27 com a barra em cima do 27. 4,5 e a barra em cima do 6. Só do 6, porque é só o 6 que repete. E assim por diante. Lembretes. Aqui, você precisa tomar alguns cuidados. Dá uma olhada. As dízimas não periódicas formam outro conjunto, e esse conjunto se chama números irracionais. Então, o número ou vai ser racional ou vai ser irracional. Tá? E os irracionais são as dízimas não periódicas. A junção dos dois conjuntos, quando eu unir os racionais e os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. Tá? E agora eu tenho um exercício para você. Nós vamos começar transformando essas frações em números decimais. Isso é uma informação muito importante para nós. Então, te dou um tempinho para você pensar nisso.
Então, nesse exercício 1, nós vamos revisar a transformação de frações em números decimais. Pode gerar um decimal exato, pode gerar uma dízima periódica, tá? Só uma coisa muito importante. Como que eu transformo uma fração em número decimal? Basta dividir o numerador, que é a parte de cima, pelo denominador da fração, que é a parte de baixo, tá bom? Então, dá uma olhada. Menos 3 oitavos, ou menos 3 sobre 8. Como eu transformo em fração? Em número decimal, aliás. Pega o 3 e divide por 8. Como o 3 é menor do que 8, não dá para dividir. Então, você vai fazer o quê? Põe um 0 na chave e transforma esse 3 inteiros em décimos. 1 inteiro é igual a 10 décimos. 3 inteiros é igual a 30 décimos. 30 dividido por 8 é quanto? 8 vezes 3 é 24, é o número mais próximo. Então, 3 vezes 8 é 24, para 30 sobram 6. 6 décimos. Vou transformar décimos em centésimos agora. 1 décimo é igual a 10 centésimos. Então, 6 décimos é igual a 60 centésimos. 60 dividido por 8, 7. Por que 7? Porque 7 vezes 8 é 56, para 60 sobram 4. 4 centésimos em milésimos. 40 milésimos. 40 dividido por 8, 5 milésimos. 5 vezes 8, 40. Para 40 sobram 0. Certo? Então, menos 3 oitavos é o quê? Menos 0,375. Não esqueça do sinal. Agora eu te dou mais um minutinho para você fazer a letra B. Como que ficou então a letra B? Menos 4 quintos. Vamos dividir o 4 por 5. Deixa o menos ali. E agora? Bom, o 4 é menor do que o 5, então não dá para dividir. Bota um 0 aqui na chave. Agora eu vou transformar o 4 inteiros em décimos. 1 inteiro tem 10 décimos. 4 inteiros, 40 décimos. Vou ocupar aqui a casa dos décimos depois da vírgula. 40 dividido por 5 é 8. 8 décimos vezes 5, 40 décimos, para 40, 0. Então, menos 4 quintos é igual a quanto? É igual a menos 0,8. Certo? Então, vamos comparar ali os resultados. Ó. A letra A aqui deu menos 0,375 e a letra B, menos 0,8. Note que esses dois números, eles se encontram aonde na reta numérica? Eles se encontram entre o 0 e o menos 1. Por que entre o 0 e o menos 1? Porque o número que eu tenho aqui depois, aliás, antes da vírgula, é o 0. Ou seja, é um número, por ser negativo, menor do que 0 e maior do que menos 1. Está entre 0 e menos 1. Se fossem números positivos, estaria onde? Entre 0 e 1. Seriam um pouco maiores do que 0, só que menores do que o 1. Tá? É sempre bem importante você saber aonde esses números racionais estão aproximadamente ali na reta numérica. Saber onde eles se encontram é um conhecimento bastante importante. Outra coisa, quando o professor diz assim, transforma em décimos, transforma em centésimos, transforma em milésimos, esse processo é aquele processo
que você já faz na divisão, que é, bota vírgula e acrescenta um zero, acrescenta mais um zero, acrescenta mais um zero. E vai fazendo a divisão. Só que aqui o professor está usando os nomes corretos ali para esse processo, tá bom? Vamos continuando. Nós temos aqui o exercício 2, em que você vai fazer o contrário. Te dou um número decimal e você vai transformar em fração irredutível. Sempre em fração irredutível. Escreve na forma de fração e simplifica o máximo possível, se der, tá bom? Um lembrete importante. Como que nós fazemos esse processo? O numerador vai ser o número sem a vírgula. Então, você pega o teu número decimal, o número sem a vírgula é o numerador. E o denominador? Você vai usar o 10 se o teu número tiver uma casa depois da vírgula. Vai usar o 100 se tiver 2 casas. Vai usar o 1000 se tiver 3 casas. Vai usar 10.000 se tiver 4 casas. Desde que essas casas não sejam apenas zeros. Porque, por exemplo, 2,000 não é 2 sobre 1000. É 2. 2 sobre 1. Porque não tem casa decimal. Aqueles zeros depois da vírgula não tem valor para nós. Agora, se tiverem outras casas ali atrás, aí você usa 10 para uma casa, 100 para 2 casas, 1000 para 3 casas e assim por diante. Te dou um tempinho para você fazer este exercício aqui.
Então, só para te lembrar, nesse exercício, o numerador vai ser o número sem a vírgula e o denominador 10 se for uma casa, 100 se for duas casas, 1000 se for três casas e assim por diante, tá? O nosso exercício está aqui. Quero transformar o 2,4 em fração. Então, vem comigo. O 2,4 vai ser o quê? O numerador é o número sem a vírgula. Então, fica 24. E o denominador vai ser quem? Uma casa depois da vírgula, o denominador é 10. Note que o 24 e o 10 são pares. Então, dá para dividir por 2. Então, vou fazer esse processo. 24 por 2 e 10 por 2. 24 por 2 dá 12 e 10 por 2 dá 5. Está aqui a minha fração irredutível. 2,4 é igual a 12 sobre 5. Se você transformar o 12 por 5 ou 12 quintos em número decimal, você tem o 2,4. Está aqui. Agora a letra B, 0,36. O numerador é o número sem a vírgula, então vai ficar 36. Não preciso colocar o zero na frente, né? Mas se fosse 1, se fosse 2, se fosse 3, eu teria que colocar. O zero não precisa. Duas casas depois da vírgula, o denominador é 100, centésimos, então. Ó. 36 e 100 dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Eu vou considerar o processo mais simples de fazer, que é o dividir por 2, que é mais tranquilo. Ó. 36 por 2 é 18. 100 dividido por 2 é 50. Ah, mas o 18 e 50 são pares, dá para dividir por 2 mais uma vez. 18 por 2 dá 9 e 50 por 2, 25. Então, 9,25 avos é a minha fração irredutível correspondente a 0,36. Poderia dividir tudo por 4? Sim, tranquilo. Vamos dando continuidade então. As nossas respostas ali, ó, 12 quintos e 9,25 avos. Agora eu tenho o exercício 3. Exercício 3 são as operações com números racionais. Hoje nós vamos ver a adição e a subtração, certo? Não se esqueça que aqui nos denominadores você não pode fazer a operação sem eliminar os parênteses e sem igualar os denominadores. Como é que eu igualo os denominadores? Tira o MMC, divide pelo que você tinha aqui embaixo, multiplica pelo que você tinha aqui em cima e você tem as frações com que você vai trabalhar. Na letra B você tem números decimais, elimina os parênteses e não esqueça, vírgula embaixo de vírgula. E aqui você tem uma fração e um número decimal. Você vai ter que decidir, ou transforma tudo para decimal ou transforma tudo para fração. Vou te dar um tempinho para pensar nesse exercício.
aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Esse exercício, a letra A, que é com fração, sempre dá um pouquinho de trabalho, porque tem que tirar MMC, tem que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Mas vamos lá para o quadro fazer e você vai ver que é bem tranquilo. Vem comigo. Antes de mais nada, você precisa eliminar os parênteses. Então, olha só. Primeiro parênteses não tem sinal. Repete o que está lá dentro. Menos 2 quintos. O segundo parênteses tem um sinal de mais na frente. O sinal de mais não altera quem está lá dentro. Então, repete o menos 1/3. Aí, no terceiro parênteses, você tem o quê? Você tem o menos 1/2. Como tem um menos na frente, esse menos vai trocar o que tem lá dentro. Então, vai virar mais 1/2. Agora, eu preciso igualar os denominadores. Como eu vou fazer isso? MMC dos denominadores. Do 5, do 3 e do 2. Então, aqui, ó. 5, 3 e 2. Tem alguém ali que dá para dividir por 2? Tenho 2. Então, repete o 5, repete o 3 e 2 dividido por 2 é 1. Tem alguém ali que dá para dividir por 2 ainda? Não. Quem é o próximo primo? O próximo primo é 3. Então, divide por 3 agora. Quem dá para dividir e quem não dá, repete. Repete o 5, 3 por 3 é 1 e repete 1. E agora, para finalizar, só dá para dividir por 5 mesmo, né? 5 por 5 é 1. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. O MMC de 5, 3 e 2 é 30. Professor, não bastava multiplicar direto? Podia, porque o 5, 3 e 2 são primos entre si. Ou seja, eles não têm divisores comuns. Então é só multiplicar direto. Se você não lembrar desse detalhe, faz o MMC, que dá o denominador certinho. Então aqui, ó, 30, 30 e 30. Agora eu vou montar o numerador. O numerador, eu preciso dividir o 30 pelos denominadores e multiplicar pelos numeradores. Um de cada vez. 30 dividido por 5 é 6. Vou anotar aqui embaixo para você não se perder. E 6 vezes 2 é 12. Então, o 12 saiu daqui. 30 dividido por 3 é 10. E 10 vezes 1 é 10. Então, meu novo denominador vai ser 10. E agora, 30 dividido por 2 é 15. E 15 vezes 1 é 15. Agora que os denominadores são iguais, o que eu faço? Repete o denominador e opera só no numerador. Ó, menos 12 com menos 10 é menos 22. Menos 22 mais 15, menos 7. Sinal do maior. Do maior em relação a quem? Menos 22 e 15. Não é porque o 12 é o maior. Não. É porque essa soma deu menos 22 e o sinal desse é o sinal do maior. Tá bom? Então, deu a letra A, menos 7/30. Te dou mais um tempinho para você fazer a letra B e a letra C.
Então, lembrando aqui, ó, na letra A, vejamos como ficou o resultado. Ó, detalhei aqui o processo para você e ali o resultado final é menos 7/30, certo? Agora nós vamos fazer a letra B, aqui no quadro comigo, veja só. Aqui eu já adiantei um pouquinho, eu eliminei o parênteses, ó, não tem nada na frente e repete o que está lá dentro. O sinal de menos troca o sinal lá de dentro e o sinal de mais repete o que está lá dentro, tá? Agora você precisa tomar cuidado com o seguinte, você tem dois números negativos e um número positivo. O que eu vou fazer? Eu vou somar os dois números que são negativos para depois decidir o resto. Então, olha só. Vem um pouquinho mais para baixo aqui, ó. 0,3 mais... Onde está a vírgula do 2? Atrás do 2. Então, ó, 2,0. Vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo e inteiro embaixo de inteiro. 3 mais 0 é 3 e 0 mais 2 é 2 e a vírgula aqui. Então dá 2,3. Veja, como é um número negativo, então eu vou escrever menos 2,3 mais 1,41. Agora eu tenho um número positivo e um número negativo. O que eu faço? Subtraio e pego o sinal do maior. Entre o 2 e o 1, o maior é o 2, então meu resultado vai ser negativo. O que me resta fazer agora? Fazer a subtração. 2,3 menos 1,41. Por mais que sejam números positivos e negativos, se o positivo sempre é maior que o negativo, cuidado com o seguinte, olhe para os módulos. É sempre o módulo maior do qual você subtrai o módulo menor. Então, o módulo de 2,3 é maior que o módulo de 1,41. Então, o 2,3 é em cima. Bota um zero aqui, ó, para completar a casa dos centésimos que está vaga. Agora, cuidado na subtração. Para tirar 1 do zero, eu preciso emprestar 1 daqui do 3. Então, fica 2. 10 menos 1, 9. Para tirar 4 do 2, eu preciso emprestar 1 do 2. Então, aqui fica 1 e aqui fica 12. 12 menos 4, 8. E 1 menos 1, 0. Então, meu resultado é menos 0,89. Menos 0,89. Comparando ali os resultados, olha só. Ali na letra B, ó, fiz o primeiro, separado, menos 2,3, deu o último resultado, menos 0,89, ok? O terceiro, você vai ter que escolher o que fazer. Ou você vai transformar tudo em número decimal, ou você vai transformar tudo em fração. Quando que você vai transformar em fração? Quando a tua fração gerar uma dízima periódica. Poderia ser 1/3 aqui. 1/3, se você fizer o teste depois, dá 0,33333. Dízima periódica é ruim de operar. Então, se for dar uma dízima periódica, transforma tudo em fração. Se não for, como é o caso do 1/5, a gente já previu ali no resultado que eu escrevi, que não ia dar a dízima periódica, então você vai por decimal, que fica tranquilo também. Ah, professor, mas o resultado fica diferente. Não fica diferente. São duas formas diferentes de escrever o mesmo número. Certo? Então, este decimal aqui, que é o menos 0,52, ou aquela fração ali que deu, que é o menos 13,25, eles representam a mesma quantidade. Tá aqui, ó. Fiz aqui, transformando em decimal, menos 1/5 é 0,2. E lá, transformando em fração, o 0,32 é 8,25. E efetuando as operações, eu cheguei exatamente no mesmo resultado. Menos 0,52. Ok? Então, tanto faz a forma como você vai fazer, contanto que você siga o procedimento certinho. Então, o que nós vimos na aula de hoje? O que nós revisamos na aula de hoje? Nós revimos os conjuntos, nós recordamos que os números racionais são aqueles números que podem ser transformados em frações, certo? Desde que o denominador seja diferente de zero, o denominador não pode ser zero. Além disso, você tem lá as operações de adição e subtração com números racionais. Se eles estiverem na forma fracionária, o denominador tem que ser o mesmo. E se ele não for o mesmo? Tira o MMC dos denominadores, divide pelo denominador que você tinha antes e multiplica pelo numerador que você tinha antes. Aí você forma um novo numerador. Aí você opera com os numeradores e repete o denominador, certo? E se tiver na forma decimal? É aquela velha história, vírgula embaixo de vírgula.
certo? E assim você vai fazendo as operações. Na próxima aula nós continuaremos revisando o conjunto dos números racionais. A gente se vê na próxima aula, então. Até lá.